Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente aqui sobre esse vídeo, tá bom? Você que está pela TV 7.1 Super Sinop, fique até o final, que com certeza Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, tá certo? Convidamos a pastora Carol. Esse título é novo. Tudo bem, Carol? Tudo bem, graças a Deus. E você? E esse título de pastora Carol te assusta um pouco, não? Eh, não tanto assim, porque Deus já veio plantando isso no meu coração antes de ter esse título. Então, eu acho que é só um título, mas eu já tinha isso no meu coração antes. Já tinha esse chamado dentro do seu coração já. Eh, Depois de um tempo, esse chamado foi aceito. Então, depois que foi aceito, aí fluiu, Muito bem, fluiu melhor, né? muito bem. Para quem está assistindo agora e não te conhece, logicamente você está Uhum, em Sinop há um bom tempo, né, liderou a aliança junto com o pastor Renan na IPR Central, sim. já está há muito tempo em Sinop, mas existem pessoas que não te conhecem. Então, se apresente, fale quem é você, é esposa de quem, tem filhos, trabalha com o quê? Então vamos lá, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a pastora Carol Caroline. Eu sou casada com o pastor Renan. Nós pastoreamos ali a Renovada Church, mas nós já pastoreamos por 11 anos o Aliança, que é a rede de jovens ali da IPR Central. Eu nasci em Sinop, já tem 31 anos que moro aqui. Eu sou casada, vai fazer 12 anos já. Tenho uma filha, a Júlia, de 6 anos, e o Joaquim, de 3 anos. E, em resumo, essa sou eu. Muito bem, maravilha. Carol, a grande pergunta que eu sempre faço aqui, para a gente começar o bate-papo, é como, de que maneira, onde, que lugar você estava quando você se encontrou com Jesus? Então, eu vim de berço evangélico, né, então, assim, desde tanto que foi ali na IPR Central que eu fui apresentada quando criança, então eu sempre estive nesse meio evangélico. Só que uma coisa que nós temos que cuidar muito de quem nasce no berço evangélico é a gente não viver um Jesus cultural. O que é um Jesus cultural? É você, eu sigo a Cristo, eu me comporto dessa maneira porque eu fui ensinada assim, eu cresci nesse meio, me envolvi, meus pais me conduziram dessa forma, então eu sou assim porque cresci assim. Então, esse é um Jesus cultural onde a gente precisa se cuidar muito, porque quem nasce num berço pode muito acarretar isso. Hoje você vive porque você foi ensinado, mas você não teve de fato o encontro verdadeiro com Deus. Verdade. Então, assim, depois ali da fase de adolescência, né, mais jovem, eu fui mais impactada, foi aonde eu entendi que eu estava vivendo uma cultura daquilo que eu aprendi e não estava vivendo de fato, mergulhando em quem é Cristo, né? O que Cristo tinha para minha vida e qual que era o meu propósito de vida, minha missão aqui nessa terra. Então foi ali a partir dos 16 anos, mais ou menos, que eu captei, entendi, opa, não é viver só porque fui ensinada e conduzida dessa maneira, é viver porque de fato eu sirvo a Cristo, eu sou filha, identidade, propósito, missão, e daí a partir daí eu continuei aquilo que Deus me constrangeu de uma forma de identificar que eu estava vivendo uma cultura e não um Jesus mesmo, não vivendo Um de fato a relacionamento vida, um ali. relacionamento com Deus. Uhum. É importante, lógico, que você ter nascido num berço cristão evangélico e levado pelos seus pais à igreja é importantíssimo. Isso, Sim, isso é, nós temos que deixar bem claro aqui, isso é importante. Porque você vai aprender lá as musiquinhas, vai lá aprender sim, lá sobre a Bíblia, os cultos, levanta, abaixa, né, aquela sim, dinâmica toda dos cultos, que é importantíssima. Mas chega uma hora que filho de crente, ele não é um crentinho, ele tem que sim. aceitar Jesus, ele tem que confessar. Você teve um dia específico que o Senhor te constrangeu, que você foi para frente, levantou a mão, ou você só teve essa consciência, ou teve um momento específico que Deus te confrontou, se apresentou como aquele Jesus da cruz e você falou: "Espera lá,
eu preciso confessar Jesus, eu preciso ser chamada de filha? Teve um momento específico ou não? Não teve um momento específico. Eu acho que quando passou-se ali a adolescência, eu fui criando mais idade, 16, 17 anos, né? Você vai tendo uma maturidade maior daquilo que você está fazendo. Então, começou a fluir, porque foi pela maturidade mesmo, eu fui entendendo, opa, eu preciso me comportar de uma maneira diferente. Sim. Eu preciso me relacionar com isso que eu acredito, com o que eu creio de maneira diferente, me portar de maneira diferente, Sim. né? Mas, como você disse, é importantíssimo quando a gente nasce, né? Eu lembro que mesmo ali na adolescência, que é muito perigoso, você acaba tendo amigas ali que não, talvez não tenham, né, a mesma crença que você vai se relacionando e vai saindo dos caminhos e não vai percebendo, mas aquilo que foi plantado no seu coração, o que, né, o que mesmo a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Verdade. Então, o temor do Senhor sempre está. Mesmo que ali você comece a querer desviar daqui, desviar dali de alguns comportamentos, existe o temor. É como se você fosse consciente aquilo ali e sempre existe um temor, sempre dá um medo. Então, é muito assim, eu me sinto privilegiada de ter nascido num berço evangélico, sim, e mas também entendi que quem nasce nesse berço evangélico precisa ter essa consciência de que eu vivo para Cristo, eu não vivo um Jesus que me foi apresentado e porque é dessa maneira e eu tenho que seguir, sabe? Entendi. E você, na adolescência, você batizou com quantos anos? Eu batizei, foi com 14, 14 acho que anos. foi. Teve uma consciência ali de Jesus também? É, foi ali, Nessa época você já começou já a ter essa começou. consciência realmente. Olha, Jesus morreu na cruz, o batismo é algo que eu tenho que demonstrar aqui para a comunidade que de fato eu me arrependo, eu nasço de novo. E começou a É, caminhada, é, digamos, mais consciente de isso. Jesus. Com 14, 14 para 15, eu não tinha, não me recordo muito bem, mas Jesus já começou a me pegar por ali. Eu falo que, né, nós cristãos, nós não vivemos nada por acaso. Então, tudo que acontece é o Senhor nos direcionando. Era o Então, propósito que estava caminhando. naquele ali momento onde eu senti que eu já queria me batizar, que eu já queria, né, começar, Deus foi trabalhando, trabalhando, até eu ter a consciência, não, é isso aqui, e me reconhecer como filha, né? As pessoas hoje, lógico, a gente bate papo com várias pessoas aqui, na rua, na igreja, ela tem as suas histórias de igreja e histórias fora da igreja. Carol teve Uhum. alguma história fora da igreja? Carol chegou a dar uma desviada, uma escapada para fora da igreja ou não teve isso? Teve, teve, mas como eu era muito nova, foi antes dos 14, por exemplo, então eu não podia sair, eu era novinha, né. Vai para a Então igreja, você não assim, vai, na fica em ver casa. entende? Se você não for na igreja, você não vai poder sair tomar um sorvete com sua amiga. Mas era coisinhas assim. Graças a Deus não foi, eh, Tão grave. coisas assim que eu tinha independência de fazer só. Sim. Ah, se você for para esse lugar, se você vai se o seu irmão for junto, que é o pastor Bruno. Então, se você for, se ele for, você vai. Então eu ainda era bem, dependente, Que né. bom que essa época estava assim, porque se fosse na época Isso. de hoje, Não. aí você fala, não, quem saber, eu tô indo e acabou. Né? Que as É, crianças hoje estão um sim. pouco mais rebeldes, digamos assim. Graças a Você Deus, pegou uma né. fase boa lá. Isso, foi essa Sua mãe e fase seu que pai ali. ainda, assim, os filhos ia pra igreja, dormia quase que o culto inteiro, mas foi essa fase, assim. Quais foram as suas primeiras experiências com Jesus, assim, que você lembra, assim, fala, olha, eu tive uma experiência assim, assado, que te marcou ali, em que momento foi? Olha, quando eu era criança, eu lembro quando minha mãe me contava e eu também sentia, quando era crianças, algumas experiências em Deus, assim, de ser batizada, de ficar refletindo sobre Jesus, enfim. Só que, né, ter uma consciência melhor foi depois que eu realmente tive esse posicionamento de querer viver Cristo realmente. Que foi ali com 17 que eu fui. Eu lembro que teve uma vigília no Peniel
e nós fomos de ônibus, saímos ali da igreja, era uma vigília de jovens na época, e lá nessa vigília, o pastor saiu lá da frente e veio até mim, me entregou uma palavra que eu lembro que quando eu era bem menor, minha mãe sempre contava que eu tinha recebido a mesma palavra e foi muito impactante para minha vida, que são palavras que hoje eu vivo, que naquela época eu não imaginava viver. Então, essa foi uma experiência bem assim, que marcou muito, porque bateu com aquilo que quando eu era criança recebi, minha mãe sempre me contava, e foi bem na época que eu quis me posicionar e quis viver diferente. Eu acho que daí Jesus veio e confirmou esse caminho, sabe? E aí você já tinha ouvido a palavra, veio de novo, opa, pera lá, isso aqui é verdade, o Isso, que o senhor está falando é coisa séria mesmo. sim. Eu aceitar o propósito e continuar caminhando. E quando que Renan entrou na vida da Carol? Nessa época nós já estávamos conversando, mas foi a época que eu realmente estava voltando assim a querer viver esse tempo, mas ele já estava, né? Ele já ministrava louvor, só que eu não conhecia muito. Mas passei a conhecer nesse tempo que eu comecei a me envolver mais com a rede de jovens, porque ele também era. E passamos a ser amigos, a conversar, e eu não, por eu estar retornando a criar esse vínculo na rede de jovens, eu não tinha muitos amigos, né? Eu tinha minha prima, que era quem me conduzia sempre, vamos no sábado na igreja. Eu ficava, ai meu Deus, um sábado na igreja. E ela, vamos, então eu tinha minha prima, e daí acabou que lá no meio dessa galera toda, conheci Renan, e ele me adicionou ali no Orkut, MSN da época, né? Era Olha só. Orkut, MSN. E a gente começou a conversar. E eu comecei a falar quem eu era, mas eu não sabia nem quem ele era, porque eu nunca nem tinha visto. Então foi nesse momento aí que eu estava retornando que entra o Renan na minha vida. E quem que se aproximou de quem? De quem foi o pedido de quero namorar com você? Foi o Renan. Na época, quando ele me conheceu, ele já começou a puxar assunto, mas eu não estava muito ligada ali, Disposta também. disposta a querer algo. E partiu dele, depois de um tempo conversando, a pedir em namoro mesmo, e acabei aceitando. Porque vi que me fazia bem. A gente já estava conversando um tempo. Era uma pessoa boa, tava Era na uma pessoa igreja, boa, estava na igreja, menino de Deus. menino de Deus. Ia acabar que iria me ajudar muito ali nesse caminho. Só que eu gostei, né? Gostei dele, lógico. Pra eu ter aceitado namorar, porque eu gostei. Um cara bonito, É, simpático. E o é. namoro de vocês foi um namoro tranquilo? Eu sei que, lógico, o Renan já contou essa história, já algumas pessoas, logicamente, já ouviram. Teve um momento que ele foi estudar fora, vocês namoraram aí à distância, alguma coisa nesse sentido. Isso. Como que foi essa trajetória do namoro de vocês? Nós namoramos em 2010. A gente começou a namorar, eu acho que foi dia 6 de 2 de 2009. Em 2010, fez um ano, 2011, 12, ele foi para o CTMDT fazer um seminário de louvor e adoração lá em Belo Aham, Horizonte. aham. E nesse tempo foi muita confirmação de Deus, porque namoro. E naquela época ainda, né? Naquela época não existia o WhatsApp, não existia vídeo de chamada fácil como nós temos hoje. Sim. Era torpedo, SMS e Messenger lá, MSN. Ele tinha Ligação. que ter webcam para conseguir te ver, senão não dava. Só texto. Só mensagem de texto. Tanto que a gente contratava lá, eu acho que era a TIM, que tinha torpedos, você comprava um pacote, tinha lá. torpedos ilimitados. Então, assim, foi um tempo de muita confirmação de Deus para nós estarmos juntos, porque um relacionamento perto já é complicado, que dirá longe. Sim. E nós só tínhamos passado um ano perto, né? E ele logo se foi para lá fazer esses 2 anos. E ele não vinha sempre, era só nas férias, a cada Uma vez 5, por 6 ano. meses, às vezes a igreja que trazia, Uhum. nas férias do meio do ano, depois só nas férias do final de ano. Poucos dias Então, também. poucos dias também, já tinha que retornar. Então, foram mais 2 anos à distância. Nesse tempo, foi um tempo de confirmação, como eu disse.
porque graças a Deus aquilo que a gente sentia prevaleceu, continuou. Então, quando ele retornou em 2013, em 4 meses a gente casou. Em abril a gente casou. E foi incrível, porque assim, quando ele foi para lá, ele vendeu tudo que ele tinha. A moto que tinha, tudo que tinha, ele foi. E Arrecadar ele. um recurso financeiro para se É, manter lá. isso, porque a igreja mandava, assim, pagava mensalidade e tal, mas ele Mas tinha que ter, né? E eu lembro que também nessa época que ele foi para lá, foi um ano que eu falei pro meu pai, quero trabalhar. Meu pai falou assim, eu lembro que no terceirão eu não tinha passado no vestibular. Eu passei no segundo ano, no terceiro quando eu fiz não passei. Ele falou, vai para cursinho para você entrar pro seu vestibular. Eu falei, eu vou, mas eu quero começar a trabalhar, que eu quero ajudar o Renan. E ele falou, mas namorando. filho, namorando. Namorando. Porque eu sabia das condições dele. Eu falei, eu quero ajudar ele lá no seminário. Uau. Aí foi onde meu pai saiu comigo, eu nem tinha 18. Não, tinha 18. Meu pai, mas eu nunca tinha trabalhado. Ele falou, estuda para você passar, estuda no cursinho para você passar no vestibular, você faz isso. E eu, não, eu quero trabalhar. Então tá bom, mas você foca nos seus estudos. Foi onde eu comecei a trabalhar nesse período. Eu trabalhava o dia todo e fazia o cursinho à noite para mandar dinheiro para ele. Olha só. Então, e eu senti muito isso no meu coração, de viver dessa forma. Então, foi uma confirmação, o Renan vendeu tudo, e quando ele veio, ele falou assim, quando eu voltar, em 3, 4 meses, a gente vai casar. E eu falava para ele, mas eu vou casar como, meu querido, né? Vou morar Você em que não tem nem lugar? a bicicleta para casar. E quando ele voltou, a gente talvez esperava que, né? Ele foi para ministro, voltar como ministro de louvor lá, ele se encontrou no pastoreio, Deus direcionou ele de outra forma. Então, quando ele voltou, recém tinham trazido um pastor para pastorear os jovens. Então, ele não foi contratado pela igreja para pastorear, Sim. né? Até porque ele não tinha para isso. Mas daí ele foi procurar um serviço. E em 4 meses ele conquistou no serviço dele, Deus prosperou, Deus abençoou. E em 4 meses ele conquistou um carro, conseguiu ajudar no casamento, pagar aluguel de casa, tudo. Em abril nós casamos. Eu falei, eita, homem de fé, viu? Porque assim, ele chegou não ter nem bicicleta para andar. Em Ele só 4 tinha a meses, vontade, em 4 meses. Deus abençoou, abriu as portas. Abriu as portas, ele no serviço dele, e as pessoas começaram a ver potencial nele. E Deus prosperou. E a gente De conseguiu em preguiçoso 4 não tem meses. nada, Não, né? o bichinho Porque. correu, correu atrás e Gente, olha só. Deus nos abençoou. Em 4 meses nós casamos. Então Maravilha. foram 3 anos e 4 meses de namoro. Um perto, 2 à distância. E quanto tempo para vir a Júlia? Depois de 5 anos de casado. E a Júlia foi um milagre, né? Eu tinha prolactina muito alta. E isso, minha médica falava, Carol, quando você for engravidar, você me fala uns 2 a 3 anos antes pra gente começar um tratamento para que você consiga engravidar, porque isso que você tem, toda vez eu te dou remédio e a prolactina sempre volta a alterar. Então, assim, a gente precisa entrar com tratamento para você conseguir engravidar. E eu era muito atrapalhada nos anticoncepcional que eu tomava. Então, eu imaginava, não engravidei nesse tempo, realmente tem problema, porque se fosse para engravidar, já tinha engravidado, porque eu esqueci de tomar remédio. Quando veio, eu tinha faltado 3 comprimidos, 4. E daí eu falei, não, realmente eu tenho problema. Porque se eu não tivesse, eu tinha engravidado logo no começo do casamento. Sim. Então, depois de 5 anos, antes de eu engravidar, começou a vir palavras. Uma profeta lá na nossa igreja falou, Deus vai te dar filhos e tarará, e começou a ministrar. E você vai entender o propósito dessa criança. Essa criança vai vir com um propósito. Ele foi pregar lá, acho que foi em Santa Carmen. O pastor deu um chaveirinho, você é o melhor pai. Alguma coisa assim. E sem ser pai ainda. Sem ser pai. Falando, ó, tô profetizando a sua vida, você vai ser pai. E assim, a gente não estava cogitando. Que eu acho que foi bem que o Renan começou a faculdade, então ele pagava todo mês lá psicologia e tarará. E daí, quando num domingo à noite, queria muito eu comer um cachorro quente, queria muito eu comer um cachorro quente. E no outro dia eu passei muito mal. Ele falou, tá vendo? Foi o cachorro quente que você quis, em vez de jantar. Porque era uma coisa que a gente nem cogitava.
porque eu tinha problema para engravidar. Esse problema que você falou, que você tinha, que a médica falou, o que que ele fazia? Impedia a gravidez? É como se o corpo entendesse que você está como se fosse amamentando já, e daí ele impede de gerar, Olha só, entende? É algo assim, entendi, é a prolactina. entendi. Aí você tava É. lá, comeu teu cachorro quente, passou mal. Passei no outro dia, passei muito mal e as Renan meninas do falou, meu serviço tá só que assim, a vendo? gente ele falou: "Em vez de ó, tá vendo, eu não passei mal", porque daí ele falou: "Eu vou jantar na sua mãe", eu falei: "Não, eu quero cachorro quente". Tá com Só que eu falei: desejo. e mal imaginava eu. E no outro dia no meu serviço as meninas falaram: "Carol, faz o exame". Eu falei: "Gente, é impossível, impossível. Eu realmente comi cachorro quente hoje e não sabe". Então elas não. Aí eu liguei de tanto elas me encher as paciências, liguei e falei o mais barato. Ele falou 9,90. Eu falei, é esse aí, pode trazer. Eu falei só para elas pararem. Peguei e fui embora. Porque eu não estava aguentando o serviço, eu estava vomitando o tempo todo. Olha só. E na madrugada desse dia foi de segunda para terça, eu levantei 2, 3 horas da manhã para ir ao banheiro e eu falei assim: "Ah, já vou fazer esse teste aqui, né?". E quando eu vi positivo, eu fiquei assim, eu não acreditava, eu falava: "Do que tá acontecendo?". É um erro. Pensou que era um erro, não? É, pensei, aí não falei nada para o Renan, não, acordei de Voltou a dormir? manhã, não consegui dormir. Imagina, assim, eu tô grávida, como assim? De manhã, quando amanheceu o dia, eu estava lá, falei: "Renan, não vou trabalhar, ainda tô passando mal", mandei mensagem para o RH, ele: "Tá bom", ele viu que eu não estava bem, aí eu parti fazer exame de sangue. Aí no exame de sangue, Positivo. positivo, eu estava de 6 semanas. Olha só. E assim, Deus mesmo, veio palavras antes, e tanto que na gravidez do Joaquim, a Júlia pedia demais: "Eu quero um irmão", e ela já falava que era o Joaquim: "Eu quero o Joaquim, eu quero o Joaquim". E quando decidimos ter o Joaquim, eu falei assim: "Agora eu vou ver se eu tô curada mesmo, ou o que que foi que aconteceu há quase 4 anos atrás, quando Sim, tive a Júlia, né". sim. E graças a Deus, quando resolvemos ter, no mesmo mês eu engravidei. Eu falei assim: "Cara, Deus me curou mesmo, eu vivi um milagre e vivo um milagre". Conta um pouquinho sobre a questão do Joaquim, logicamente, algumas pessoas já sabem, enfim, mas conta um pouquinho sobre a história do Joaquim para nós. O Joaquim, quando nasceu, perto de 1 ano de idade, o Renan, por ser psicólogo, ele já começou a identificar alguns sinais. O Joaquim, ele não tinha muita expressão facial, era um bebê bem sem expressão. Ele não tinha contato visual com a gente, assim, você via que ele desviava o olhar o tempo todo. E tinha umas características de irritabilidade bem aguçada. Então, perto de 1 ano, o Renan já me falou sobre, mas eu fiquei bem assustada, porque a gente nunca cogita. A Júlia nasceu sem nada. Uhum. Pelo contrário, para frente, independente, sempre muito assim. Então, como assim? Da onde isso? E só que daí a gente levou e esperou o tempo certo de fala, né? 1 ano e 6, eu acho que 1 ano e 5, mais ou menos, que já está desenvolvendo a fala. Aí a gente viu que houve esse atraso, ele não falava as palavras que já deveria estar balbuciando, sabe? Uhum. E daí foi onde a gente começou a investigar de fato. Não, teve atraso de fala, que é uma das características mais, assim, onde maior se identifica, né? E a gente foi atrás do neuro, fez toda uma avaliação, o teste, né? Com as psicólogas, então ela faz todo por 3 meses uma avaliação para identificar nos gráficos aquilo que durante a idade dele, que ele deveria estar fazendo ou não. E chegamos ao diagnóstico de TEA, né, transtorno espectro autista. E assim, foi algo que mexeu com a nossa base, mexeu com a nossa estrutura familiar, porque a gente não imaginava que realmente, quando você cogita é uma coisa, você fica assim, mas quando você recebe o diagnóstico, seu filho tem TEA. Aí você, calma aí, é outro mundo. Deixa eu processar isso aqui. Deixa eu processar isso aqui, como eu vou fazer agora, da onde eu vou partir disso. Eu, como mãe, por exemplo,
Com a Júlia, tá chorando muito aqui, ou tá fazendo isso aqui, corrijo assim, corrijo dessa forma. E daí quando deu o diagnóstico Joaquim, ele se irritava com algumas coisas, eu não sabia, meu Deus, ele tá tendo algum tipo de crise, ele tá com a irritabilidade alta, ou eu posso corrigir, porque não pode isso aqui. Qual que é o protocolo que eu tenho que O que fazer? eu vou seguir agora? É É. crise? É só uma birra? O que tá acontecendo? Então eu, como mãe, foi bastante desafiador. Então o que que eu vou fazer agora para que a gente aceite, vamos lá, a vida que continua, eu tenho uma criança que tem um transtorno aqui, mas que eu preciso daí fazer o quê? Então foi onde a gente mergulhou nesse mundo. Calma aí, deixa eu conhecer como são, como funciona, como que é a mentalidade, Uhum. como que é o comportamento, como que eu corrijo, como que eu identifico quando é uma crise ou não. Então foi o que a gente fez. Aceitação, melhor coisa que existe. É você tem, tanto que com 1 ano a gente ligou o alerta, com 1 ano e meio tá com atraso, vamos lá, vamos atrás. É isso aqui, a gente tá achando que pode ser, fez até agora vamos aceitar. Essa aceitação às vezes é difícil sim, você passar por esse processamento assim de entender, tem, e agora? Mas é a melhor coisa que acontece, quando você aceita, sai um fardo das suas costas assim, e você aceita, meu filho tem, vou mergulhar nesse mundo, vou tentar entendê-lo, para facilitar a vida dele. E ao momento que nós entendemos e aceitamos, ele desde cedo, desde ali 1 ano e 8 já, ele já começou com terapia ali, perto dos 2, então existiu a intervenção precoce, onde existe muitos estudos sobre isso. Quando você entra com a intervenção precoce, entra com tratamento precoce logo no início, existe uma janela, de tanto a gente estudar, que é de 1 a 6 anos, que é a primeira janela da infância, onde o Uhum. cérebro ali ele fica se moldando com os estímulos que é recebido. Então, quando você entra com a intervenção precoce, com o que é as terapias, ocupacional, fono psicológica, natação, enfim, todas as terapias que auxiliam ele, o cérebro dele vai se moldando aos estímulos que ele está recebendo. Então, a aceitação imediata, esse olhar nosso para os nossos filhos desde pequeno, vai ajudar eles a serem adultos que, assim, o Joaquim não é que ele vai mudar e daqui a pouco não tem mais. Não. Só que a partir dos 6 anos, quando ele já for uma criança, indo para uma adolescência, esse tempo de terapias e estímulos que ele precisou vai ensiná-lo ele a usar mecanismos que vai auxiliar ele a enfrentar desafios que para ele às vezes é e para uma pessoa normal não, mas Sim. ele vai ter mecanismo. Opa, com isso aqui eu tenho uma dificuldade. O que que eu utilizo para que eu consiga romper com isso aqui? Uhum. Por quê? Porque ele foi estimulado desde pequeno, entende? Social, como que é? Não, eu não me isolo, eu brinco. Então, ele desde pequenininho vai sendo trabalhado no social. O neuro, tanto que foi uma coisa que eu pensei, não vou colocar na escola. Com 2 anos, não vou. Eu vou pôr ele na escola, ele não fala. Eu em casa, às vezes, com ele, eu entendo o que ele quer, a professora não vai entender. Então, o coração de mãe é o quê? Recolher, Uhum. Proteger. proteger. O neuro, na hora, falou, não, você tem que pôr. Porque o social, os amiguinhos pedindo vai ajudá-lo a estimular, vai ajudá-lo a ele olhar, perceber como que é, ajudar ele a estar brincando com mais amigos. Então, o envolvimento dos profissionais corretos ajuda a família, a mãe, o pai Muito, e a criança. e a criança. Então, hoje, sem querer cortar, mas Uhum, para você já dar esse toque ou esse sim, testemunho teu aqui, porque muitas pessoas, e eu conheço inclusive, que falam, não, meu filho não tem nada, vamos caminhar, já já melhora. E vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não aceita que tem uma dificuldade que tem que ser ajudado, auxiliado. O que você diria para uma mãe, para um pai que está assistindo, que talvez viu ali algumas características que vocês viram no Joaquim, e não estou querendo aceitar? olha, do fundo do meu coração, como mãe mesmo, assim, vivendo isso que eu estou vivendo,
procure profissionais que te auxiliem, porque às vezes a gente não tem, a gente percebe, nós somos mães, pais, que estamos 24 horas com os nossos filhos, a gente percebe quando existe algum tipo de uma características ali, algo que você vê que seu filho tem uma certa dificuldade, que é um pouco diferente. Hoje em dia esses assuntos são tão abordados que a gente já não tem como falar, nunca escutei algo que então a gente, sim, já escutou, já falou, mas entender que quando você aceita e procura alguém profissional, né, qualificado da área, que possa te dar um feedback, você aceitando, você vai estar fazendo bem para o seu filho, sabe? Você vai estar, não que você, mas calma aí, agora eu tenho que impor sobre ele algo. Ele tem qualquer tipo de espectro ou qualquer tipo de transtorno, enfim. Não, não é sobre isso, sobre você titular seu filho com algo. É sobre você entender melhor o mundo do seu filho, entender melhor como que é a mentalidade, como o cérebro dele funciona, como que o cérebro dele capta as coisas, sabe? E você podê-lo ajudá-lo trazendo profissionais que indiquem o caminho, indiquem como tratá-lo, porque quanto mais antes você vir com essa intervenção para o cuidado dele, vai ser para o bem dele quando adulto. Entende? Porque depois de adulto é o que a gente aprendeu. Depois dessa janela, aí o cérebro ele não vai mais se moldar com os estímulos. Ele vai, na verdade, o seu filho ele vai, como que diz? Ele vai tendo que aprender a lidar com a forma que vai ser ensinado ali. Ó, você tem que fazer assim, assim, mas não vai partir mais dele. Aí já dificulta. Então, assim, quanto mais cedo você perceber, existe uma característica aqui diferente. Por que que tá assim? E você levar para um profissional, isso traz alívio até para você, porque você fala, ufa, pelo menos descobri o que aconteceu, Sim. né? Então, assim, você vai ajudar o seu filho, sua filha, a serem uma adolescente, uma jovem, um adulto feliz. Eu tenho isso aqui, então eu tenho que trabalhar com isso aqui. Você, como pai e mãe, você vai poder ajudá-lo naquela dificuldade que ele tem, e assim ele vai ser conduzido para a vida dele, sabendo como lidar com várias situações. Porque hoje o que está acontecendo? A gente entrou nesse mundo, né, principalmente autista, tantos adultos sendo diagnosticados agora, na fase adulta. Olha Está só. tendo muitos psicólogos estão falando. Agora, vários adultos sendo diagnosticados. E daí, hoje, o adulto fala, nossa, por isso que eu sofria tanto lá. Quando eu era adolescente, não gostava de socializar, eu era excluído da sala. Por isso que quando, sei lá, na faculdade eu tinha dificuldade de aprender dessa forma. E daí, quando adulto, olha para trás e fala, cara, eu passei tanta dificuldade e mal sabia eu que eu tinha esse transtorno, eu tinha isso aqui, e que se eu soubesse, eu teria lidado diferente e não teria passado as dificuldades que passei. Verdade. Entende? Qual que é a evolução que você viu, que é importante também dizer isso? Começou um tratamento, foi observado o que tinha e como, de que maneira iria fazer um protocolo ali para melhora, enfim. Desde que começou até agora, quais são as melhoras? O que que você viu que deixou feliz e contente nesse processo aí? Não, semana passada ou semana retrasada, a Fono entrou em contato com a gente. Foi a maior alegria da nossa vida. Ela entrou em contato pedindo para a gente ir lá conversar, porque o objetivo do Joaquim, que tinha sido traçado quando ele começou, que era atingir no gráfico da idade dele, para que ele falasse todas as palavras que estavam naquele gráfico, né? Para que ele chegasse até lá, porque ele nem falava, né? Quando ele começou com ela. E ela passa semana passada, retrasada, ela falou: precisamos colocar outra método objetivo, porque ele já passou o gráfico e está falando palavras ainda mais. Olha só. Assim, daquilo que tá para a idade dele, ele já tá falando mais palavras ainda. Então agora a gente precisa colocar outro objetivo, porque esse já Ele vencemos. ultrapassou a primeira Já meta. passou a meta, A meta. ultrapassou a meta. Então agora vamos dobrar a meta. Dobramos a meta. Isso. E assim, nossa, quando ela mandou para mim, eu contando pro Renan, assim, quase que chorando.
feliz demais, sabe? A gente percebe, hoje ele fala de tudo, é muito a gente, cada coisa diferente que ele fala, a gente é uma alegria para nós, né? Nós como os pais que tinha aquele medo, vai falar, não vai falar, né? Porque existe o não verbal. Sim. Então, assim, quando ele começou a soltar as primeiras palavras, mas olha a importância da intervenção precoce. Descobrimos, vamos para fono, vamos para terapia, vamos. Agora ele acabou de fazer 3 anos. A fono já, ó, vamos atingir, colocar outro objetivo, ele já atingiu o primeiro. Então, assim, ele tá indo para 3 anos, agora eu, Renan, qual o objetivo que a gente vai colocar? Porque, assim, tá falando de tudo, tá? Vai continuar com o tratamento, com as Sim. terapias, né? Mas já atingiu, ele tá bastante social. Na escola, os professores, desde quando ele entrou, a professora do ano passado, e a professora desse ano fala para mim, Carol, o Joaquim é só porque você, né, trouxe pra gente que tem, mas ele se envolve com todos os alunos, ele faz todas as atividades que é solicitada, ele participa, ele interage, ele faz aula de música, ele participa de todas as atividades. Para nós aqui, nós tratamos como qualquer outro aluno. Isso pro meu Se não coração tivesse levado o laudo lá, tinha passado batido. tinha passado batido. Tanto que por isso que a família se envolveu e foi atrás das possibilidades, né? Dos Sim. recursos possíveis ali Sim. para o tratamento dele. Graças a Deus, fomos atrás, conseguimos. A rotina do Joaquim é bem puxada. Ele estuda a tarde toda e amanhã, terça é natação de manhã, quarta, quinta e sexta, fontel, fontel, fontel. Então, assim, ele só tem a segunda-feira que a gente dá de descanso para ele, acordar mais tarde, tudo, mas terça, quarta, quinta e sexta, os dias são bem corridos para ele, porque de manhã as terapias e de tarde escola. De manhã terapias, de tarde escola. Então, assim, ele tem 8 horas de terapia durante a semana de manhã, mas o horário da escola dá 1 às 5h30 da tarde. E o bom é que tá vendo a evolução. Não, e tá vendo. E foi o que o neuro e as psicólogas nos falam. Essa primeira janela é estímulos. É estímulo e quanto mais estímulos para ele, melhor ainda. Eu sei que, lógico, quem está assistindo pode questionar, né? Dizendo assim, não é fácil. Não. E também não é barato, obviamente, né? Pelo público, talvez tenha suas dificuldades, mas eu acho que você tem que fazer aquilo que pode ser feito, né? Você achar desculpa para não levar para fazer um exame, não levar para fazer uma análise, eu acho que não cabe. Acho que é importante ter uma forma de ajudar o seu filho, a sua filha, a entender ali esse processo que está vivendo, o que está acontecendo, se você identificar isso, né? Se tiver essa ótica de identificar. Se eles identificaram, foi bom, rápido e estão fazendo esse tratamento. Como eu disse, não é algo talvez barato, não é algo tão simples, mas tudo aquilo que as famílias puderem fazer, façam, porque é benefício para a criança e para a própria família, né? Sim. Graças a Deus nós temos, né, um convênio da Unimed. Então nós conseguimos todo esse tratamento, toda essa investigação pela Unimed. E as terapias hoje é pela Unimed. Acaba ajudando Então, bastante. ajuda muito, né? Então, mas assim, todo esforço vale a pena. Você vê seu filho hoje com 3, né? Ele fez 3 esses dias, mas assim, falando de tudo, interagindo, olhar assim, no meio de todas as crianças, tá igual. Graças a Deus, sabe? É uma Bagunçando alegria, com todas as bagunçando outras e graças crianças. a Deus. É uma rotina pesada porque eu tenho que acordar, tomar banho, ele volta. Meia hora ele tem que almoçar, colocar a roupa da escola, voltar para a escola e eu fico vendo a Júlia, de 6 anos lá, acordando tranquila, aí vai fazer a tarefa tranquila. Sim, sim. Ele já acorda, Joaquim, banho, vai, seu pai vai levar, vai buscar e vem, já põe o uniforme, vão para a escola. Dói no coração, às vezes você fala, poxa, podia ficar descansando, dormindo, mas é pro bem dele. É isso Ele, aí. quando ele se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, ele vai agradecer pelo aquilo que nós, como os pais conscientes, fizemos por ele. Então, mesmo que às vezes dói, ele não quer terapia, ele fala, Joaquim, é pro seu bem, vamos. Então, a gente usa de tudo ali, vamos levar um carrinho, vamos,
Porque não é fácil, ele é uma criança, 2, 3 anos, gente, é novinho. E ter uma rotina puxada dessa, dá para entender, chega à noite ele tá acabado, mas é para o bem dele. Hoje, com 3 anos e meio, né, existe já neuros que com mais novo já coloca o nível de suporte, porque existe o nível de suporte 1, 2 e 3. 1 é o mais leve, o 3 com mais dificuldades, né. Uhum. E o neuro que nós levamos, ele coloca o nível de suporte só com 3 anos e meio, porque ele fala que até ali você pode do 1 para o 3, 3 para o 2, vai depender muito se você tá com o estímulo certo, se você tá com as terapias, se você, Sim, né. Então, mas desde quando descoberto, a gente começou com essa intervenção, ele continua no 1, bem leve, que que é uma maravilha. criança que você: "Ah, eu sei que tem, mas interage aqui". Lógico que nós dentro de casa, 24 horas, o Joaquim com a irritabilidade dele, a gente sabe que é totalmente diferente como a gente lidava com a Júlia na idade, Sim, sim. muito diferente. Você tem que ter uma conversa quando ele se irrita, você tem que ter uma paciência maior do mundo, você vê que tem as suas complicações ali, lógico que tem, mas estamos fazendo o que está no nosso alcance por ele. Amém, que bom. E sabendo que Deus também vai certamente usar a vida dele como testemunho para essa geração. Amém, amém. Acreditamos nisso. Carol, sobre igreja, agora eu queria bater esse papo também, falar sobre isso, porque de fato a igreja está com um pouco mais de 2 meses, a Renovada Church, né? A Renovada Camiseta Church, linda. camiseta linda. E como foi para você, né? Lógico, vou bater o papo com o Renan sobre isso, ele já veio aqui, já bateu um papo com a gente, mas antes da igreja começar, e agora eu quero chamar ele também para falar um pouco sobre isso, mas na tua ótica como esposa, pastora agora, já ali trabalhando já e logo, lógico, já com todas as mulheres da igreja, como foi esse desafio? Né? Conversar com o Renan, orar, decidir, vamos abrir uma congregação, ter a bênção do pastor e estar à frente de uma igreja. Como que a Carol trabalhou a sua mente para isso? Então, foi totalmente direcionado pelo Senhor, porque em 2018, ele até conta sempre, né? Em 2018 ele chegou e falou: "Vamos abrir a igreja". Eu falei: "De jeito nenhum. Se abrir igreja, você abre sozinho. Tô Não fora. tô fora. Não quero, não vou, não me vejo fora daqui, não é o que eu tenho para mim não". E meu coração super fechado para isso. E não fiquei pensando sobre isso, só falei para ele não, em 2018. E o tempo foi passando e quando foi em 2023, ele sentiu que era o nosso último ano no Aliança. Eu também senti. Ele falou: "Carol, eu sinto que nós estamos encerrando esse ciclo". Eu falei: "Tá no meu coração também". Ali já começou, sabe? Já começou, mas eu não Uhum. identificava. Já começou algo no meu coração em 2023, no encerrar do ciclo do Aliança. Tava tudo muito bom, foi assim, quando realmente a rede estava fluindo em tudo. Tudo assim, ele podia chegar, a gente chegar ali só para pregar, que o culto já funcionava, já estava tudo muito redondo. Muito bom, tá tudo muito bom. E ele falou: "Sinto que é o último ano". Eu falei: "Sinto também". E mais para o final desse 2023, a gente começou a conversar. Eu não lembro se existia um dia específico, eu acho que não. Sabe quando flui assim? De compartilhar? Eu acho que coisas novas estão vindo por aí. E eu falo: "Acho que também. Alguma coisa nova está vindo". E então, em 2024, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de abrir uma congregação. Só que nós não queríamos encerrar um ciclo ali no Aliança e já ir. A gente queria entender esse ano de 2024 que era isso para nossa vida e que se fosse iria ser direcionado todas as coisas, a Hum. bênção do pastor, tudo, até mesmo diante da visão que Deus deu para mim e para ele, Sim. que é uma visão um pouco diferente de como funciona ali a renovada. Algumas coisas, o que Deus nos deu é um pouco diferente. Uhum. Só que a gente queria entender que Deus estaria nisso, nesse controle. E se Deus estivesse,
tudo iria correr para que a gente pudesse viver a visão que Deus nos deu. Amém. Então, em 2024, só nós dois conversando sobre isso, vamos colocar em oração. De 2025, a gente abrir uma congregação com a visão que Deus colocou no nosso coração. Que são essas mudanças de algumas coisas, Sim, né? sim. E 2024 foi o ano que eu falei, meu Deus do céu, eu acho que Deus, eu passei no teste da espera. Porque era assim, não, vamos conversar aqui, não, tá fluindo, vai dar certo, depois não vai dar certo. E eu falava, Deus, no nome de Jesus, não, eu não, minha oração era assim, eu preciso que o Senhor dê o aval sobre essas coisas, se vai ser da tua vontade, se é do teu querer isso aqui, então eu quero esperar no que for do Senhor, só descansa meu coração. Eu falava, porque a gente não quer dar um passo para a direita ou para a esquerda se não for da vontade do Senhor. Então dava assim, vai dar certo, vai dar certo. Aí não dava certo. Aí eu falava, amém, Senhor, eu estou na espera da tua palavra, debaixo da tua palavra. Então, assim, foi um ano muito de jejum e oração e obediência, em espera. E foi ali, em novembro, acho que foi, que o nosso pastor confirmou, vão lá, vão viver a visão de Deus para vocês. Então foi todo ano ali, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, orando, jejuando, esperando. E foi onde o pastor nos abençoou para que a gente em 2025 abríssemos nossa congregação. E meu coração, eu até testemunhei isso no primeiro dia, na abertura lá do culto, porque eu conversando com Deus, eu falei, Deus, eu achei que eu iria estar muito nervosa para esse dia, porque foi um ano assim de muita entrega. Foi um secreto com Deus muito profundo, Fernando, muito profundo. E é o que eu deixo assim, até mesmo para hoje, para esse programa, que vale a pena esperar em Deus. Vale a pena descansar no Senhor. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Mesmo se você está num propósito de oração para isso e alguma coisa desencaixa para isso, a gente descansar no Senhor e falar: Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Eu só preciso que o Senhor, assim, descanse meu coração e confie de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. É a palavra, é princípio. Se você descansar no Senhor, se você esperar, né, nele, as coisas elas vão acontecer da maneira dele, que seu coração esteja disposto para que as coisas aconteçam da forma dele. Que a forma dele é boa, Perfeita e e agradável. agradável. E eu falei na inauguração do culto, na inauguração da igreja, eu falei, Deus, eu esperava que eu estaria com o coração assim, muito ansioso, muito, meu Deus, eu estou vivendo que eu plantei um ano de oração em secreto, muito choro, muito choro. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Você está tranquila porque isso já existia no céu, você só acessou no tempo certo. Amém. Nossa, na hora que o Espírito Santo trouxe isso no meu coração, eu chorei, me acabei, porque eu falei assim, agora eu entendi. Já existia no céu, eu só acessei no tempo que era para ser acessado, que era o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje, em 2 meses de igreja, é o que eu te falo, o que eu te falei lá no início do programa, como está sendo ser pastora. É como se, assim, eu semeei muito isso, eu colhi viver isso. E nem é por ser pastora, é por estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Amém. E daí vem o título, mas assim, eu só estou fazendo e cumprindo meu propósito, minha missão aqui nessa terra, só isso. E daí, cumprindo, vem o título. Porém, eu estou vivendo isso. Então, é um sentimento de paz e de alegria e de você estar vivendo a plenitude. Sabe o que é ver plenitude? Eu estou vivendo essa plenitude em Deus, abundância de vida em Deus, porque eu estou onde era para eu estar no tempo que era para ser. Entende? Amém. Então, assim, mesmo sendo 2 meses de igreja, você está lá junto com a gente, você vê o que a gente está vivendo, você fala, uau, parece que já tem 10 anos essa igreja, não é possível, sabe? O que Deus está fazendo, o que Deus está movendo no nosso meio, é coisas, assim, extraordinárias. E, assim, antes de nós entrarmos nesse tempo, foram muitas palavras. Se não vinha uma profeta falar para mim, vinha para o Renan. Toda semana, Deus vai te usar nisso, Deus vai, não, voa, você é águia, tá pronta, é um novo tempo,
Para mim, em todo tempo eu mandava: "Renan, mais uma profecia, Renan, mais uma profecia, Renan", e para ele a mesma coisa. Então hoje nós pisamos na terra prometida. Amém. E a gente está vivendo esse tempo debaixo da graça do Senhor, debaixo de uma palavra, e é o que eu falo, eu tenho muita convicção de que eu estou no lugar onde é para eu estar, vivendo o que é para eu estar. Porque foi um ano de secreto no Senhor, esperando a direção dele, e a gente não deu um passo sequer se não fosse na direção que ele estava nos Amém. direcionando. Amém. Amém. Claro que, né, existe toda uma trajetória do Renan, da Carol, para chegar nesse um ano aí de espera, obviamente, e aí sim estar na congregação, estar à frente desse trabalho, mas existe toda uma trajetória, né? A trajetória de ter ido para o seminário, ter voltado, né? A história que o Renan sempre conta ali, de trabalhar fora, voltar, assumir o Aliança praticamente com 12 Uhum. pessoas, enfim, fazer todo o trabalho, porque se não tivesse feito todo esse trabalho, talvez não estaria, digamos assim, experiente para estar à frente da congregação, né? Então você viveu essas coisas juntos, enfim, logicamente foi todo um processo, né? Essa palavra é muito usual atualmente, todo um processo, todo um caminho para chegar até onde está, onde vocês estão agora, né? Como pastores da igreja, enfim. E nós vemos isso, lógico, de perto, né? E a importância do que você falou, esperar, confiar e se nem para a direita nem para a esquerda, eu sigo aqui, eu vou nesse caminho. Se o senhor mandar virar, eu viro. Se o senhor mandar ir reto, eu vou. Sim. Pular, eu pulo. Porque a direção do Senhor é a melhor direção, né? A vontade do Senhor é a melhor, é boa, perfeita, agradável de fato, né? Uhum. É isso que faz vocês viverem o que estão vivendo hoje. Isso, e durante todo esse processo, mesmo eu tendo nascido no berço evangélico, mesmo, enfim, tudo que eu contei para vocês, no início do ministério, eu relutei muito, porque eu não sonhava isso para minha vida. Mesmo, eu sonhava assim, vou ser igual meus pais vão no culto do domingo, participam disso aqui, era o que eu tinha para minha vida. Sim. E eu imaginava que isso seria para minha vida. Eu vou casar com alguém, que eu vou no culto, tarará. Frequentante de igreja, Vou tranquila. ali. Então, quando o Renan foi consagrado ao ministério, eu relutei muito, talvez com a minha imaturidade também, de entender o momento, eu não queria. Então, foi bastante tempo, assim, alguns anos bem complicado para ele e para mim também, porque eu sofria não querendo estar, relutando contra o chamado, e ele também não tendo apoio da esposa, né? E chegou um tempo, depois de muitas brigas, porque havia muita discussão, por eu não aceitar, teve uma vez que ele falou: "Então, eu vou escolher meu casamento e vou entregar o ministério. Vamos lá no pastor e vamos entregar". Eu falei: "Vamos, porque eu não quero isso aqui". E chegamos no pastor e ele falou: "Tô entregando o ministério porque eu escolho meu casamento". Ela: "Não quer". Eu falei: "Não quero". E daí foi onde o pastor olhou para mim e falou assim: "Carol, se você continuar na vida com Deus, se você continuar, né, estando em Deus, você não vai para o inferno. Você vai herdar o reino dos céus. Mas vai chegar no dia do juízo final que Jesus vai mostrar dois telões. Um telão foi a vida que você escolheu viver. O outro telão era a vida que ele escolheu para você viver. E você vai ver. Porque se você escolher isso hoje, não querer aceitar o chamado, você não vai para o inferno. Você vai continuar sendo filha. Só que a vida que você vai viver é consequência das suas escolhas. A vida que Deus tinha para você era consequência daquilo que Deus tinha para você. Uma vida abundante, plena, onde Ele é sua base, seu alicerce. Ele vai continuar sendo sua base, seu alicerce aqui também. Porém, são as suas escolhas. E aqui era a escolha que Ele tinha escolhido para você. Vai ser essa a diferença. Fernando, na hora que ele falou assim, meu coração derramou assim. Eu falei, não, eu não quero mais não, deixa quieto. A gente continua no ministério, eu vou aceitar. Eu quero escolher a vida do Senhor para mim, eu quero escolher os planos, porque assim, a gente tem a palavra, gente. Só que eu relutava, falava, gente, eu nunca escolhi ser pastor, eu nunca escolhi estar nisso aqui. Porque as pessoas às vezes veem a plataforma, a pessoa ali em cima, o microfone na mão, pregando. Mas não é, Não é só né? isso, né? Se fosse só Não, isso, estava bom. ixi, daí era muito bom.
Mas tem seus bastidores, tem todos os dias como que funciona, né? E eu relutava muito, mas quando o pastor me entregou isso aqui, existe duas vidas, a sua que você escolheu para você e a vida que Deus escolheu para você. E você pode fazer a sua escolha, você tem o livre-arbítrio. Qual que você quer seguir? Eu falei, cara, eu não posso querer escolher as minhas, porque os planos dele é maior e melhores que os meus. Eu não posso querer achar que os meus vai ser melhor que o dele. E foi libertador para mim. Essa palavra foi libertadora para minha vida. A partir dali, eu aceitei e não entregamos o ministério, continuamos. Aceitei assim, já não havia mais briga, rixa. Mas assim, aceitei, tá tudo bem, pode ir. Mas se puder, conte com as pessoas, não comigo. Era como se fosse assim. Mas estava ali do Não vou te lado. incomodar, Não vou te incomodar, né? mas Qualquer coisa eu tô aqui, mas se outra pessoa tá tudo melhor certo. ainda. Então, assim, foi um tempo também onde eu aceitei de não haver mais brigas por ele ser pastor e eu ter que estar ali, porém não vivia o chamado, não vivia o propósito. Era assim, vivia a minha vida ali. Vivia ali, ia trabalhar, voltava, era ele que aconselhava, ele que fazia, ele que acontecia, eu estava ali, ó, precisou, tô aqui, ajuda ali, tem um grupo aqui, lidera um GR aqui, Sim. mas naquela, assim, sabe? Mais tranquila. Mais tranquila. Mais tranquila. E em 2023, em 2022 para 2023, eu passei um processo muito doloroso na minha vida, onde eu não quis ir atrás de psicólogo, não quis ir atrás de terapeutas, nada, mas foi um processo onde eu tive crise de pânico, eu entrei em depressão e onde eu vivi isso muito sozinha, que foi no último ano do Aliança, e ninguém sabia, só eu sabia. Eu, Deus, o Renan, minha família, na verdade, e os pastores. E eu não quis procurar terapeutas, não quis, eu falei, eu vou sair disso aqui sozinha. Nada contra meu marido, é psicólogo. Muitas coisas a gente sabe que não é espiritual, você tem que ir atrás de tratamento. Nós indicamos, então, assim, nada contra. Mas aquele tempo eu queria viver aquele destravar eu e Deus. Eu falava, cara, eu vou precisar em Deus. Mas eu tive muitas crises de pânico, eu tive muitas crises de achar que alguém ia me matar, que eu ia morrer. Enfim, foi bem depressivo. E não queria me abrir para ninguém. E nesse ano de 2023 foi onde eu fui para um secreto com Deus muito grande, onde eu falei assim, eu só saio daqui quando eu for ser curada, quando eu me sentir curada. E era todos os dias dentro da minha casa, todos os dias ligava, eu não sabia nem o que falar com Deus, eu falava, Deus, Senhor, sabe como está um regaço na minha vida e eu só preciso sair disso aqui. Então foram meses de um secreto com Deus muito profundo, onde houve muita cura, onde houve muita restauração, onde eu consegui sair daquele momento muito ruim da minha vida, e eu sei que foi Deus, porque eu não tive ajuda de mais ninguém. E essa gratidão por ter passado pelo que eu passei e ter conseguido me libertar, porque eu encontrei no secreto essa libertação, me fez falar, cara, eu não posso dizer não a esse chamado. E hoje eu entendo talvez o porquê na época eu não quis me abrir por ninguém. Porque eu acho que se eu tivesse tido ajuda, minha gratidão seria a pessoa. E talvez essa gratidão à pessoa não me levaria a estar onde eu estou. Mas como foi eu e Deus, acho que até nisso eu fui conduzida por Ele. É aqui em mim. É aqui em mim que você vai ser trabalhada e curada e liberta. Então, essa gratidão que eu devo ao Senhor, porque eu saí de um buraco onde a gente sabe que muitos vão ir para remédio, vão ir para tratamento intensivos. Eu consegui em Deus. Essa gratidão me fez estar onde eu estou. Eu não consigo dizer não mais. Eu não consigo, só que não só não dizer não e me comportar como eu me comportava. Eu falo sim e eu vivo isso.
eu vivo o meu propósito. E esse tempo em Deus me fez gerar uma vida de jejum, e uma vida de oração, e uma vida de secreto em Deus, que até hoje eu não consegui mais me desvincular. E se você me perguntar, foi quanto tempo? Esse tempo que você passou com Deus que te levou à cura? Não sei. Porque eu fui vivendo isso, e fui vivendo, e quando eu vi, eu estava curada, e quando eu vi, eu não conseguia deixar mais esse lugar em Deus. E até hoje, eu estou nele, porque eu falo, eu não posso sair desse lugar. Entende? Então, essa gratidão ao Senhor pelo que eu vivi e pelas experiências que eu tive nele, me fez me posicionar diferente daquilo que ele me chamou para viver nessa terra. E hoje você está mais forte, mais convicta e mais firme em Deus para assumir de fato o Para propósito que o Senhor. assumir. Porque eu tive experiências muito profundas em Deus. Foram experiências que só eu e ele, para descrever o que a gente Por isso que viveu. hoje você dá aquele famoso conselho, né? Olha, faz jejum, leia a Bíblia, né? Lógico, é o básico de todo Sim, cristão, mas foi o que mas são coisas que, de fato, nós às vezes deixamos um pouco de lado e você teve uma vivência nesse processo de jejum, de oração, de de busca, leitura, de busca. de se encontrar com o Senhor ali diariamente, ali tão forte e fez tão bem para você, obviamente, estando mal, que se tudo aquilo que você viveu, você não estivesse, a pessoa não estar mal, por exemplo, ela vai para um outro nível. Por exemplo, você estando mal, você não estava tão bem e você buscou o Senhor. Você Sim, orou, você de fato agarrou o pé do anjo e falou: não não solto, não solto. solto, enquanto não me abençoares, não é Sim, verdade? foi isso. Mas você estava num processo ruim. Então Sim, imagine agora você dando um conselho para alguém que não está passando um processo ruim, fazer aquilo que você fez. Então eu sempre digo assim, quer ser um líder melhor? Faça tudo o que eu faço, mas não faça as coisas erradas que eu faço. Por exemplo, faz tudo o que eu faço, mas tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que você acha que não convém, por exemplo? Você ora 3 horas por dia, então, ora 4, então que vai ser melhor que eu, sabe? Então se a pessoa está bem, já está caminhando com o Senhor, está bem, fazendo aquilo que você fez estando mal, ela vai estar em outro degrau, em outro nível, na verdade? Vai ser uma mulher, um homem muito melhor. sim. Porque hoje as minhas raízes estão em Deus, talvez antes não estavam. Hoje a minha vida está firmada na rocha, e aonde eu busco me nutrir é as minhas raízes, buscando a nutrição que vem de Deus, a fonte de Deus, a água viva que vem do Senhor, que nos nutre, que nos dá vida, que nos traz plenitude de vida, sabe? Então, hoje, eu falo, lógico que a gente passa por dias difíceis, né? Circunstâncias ruins, mas as minhas emoções, elas estão firmadas em Deus. A minha vida, ela está firmada em Deus, ela não depende de circunstâncias mais, ela não depende de dias ruins. Eles vão vir, vão passar, eles vão vir, vão passar. Mas o que vai me fazer permanecer é aonde estão as minhas raízes, se eu estou me nutrindo daquilo que as minhas raízes podem crescer cada vez mais, e se eu estou firmado na rocha, ou se eu estou firmada na areia. É verdade. Aquela palavra do Senhor, né? Sem mim, nada podeis fazer, né? Se você Exatamente. estiver recebendo a seiva, né? O nutriente correto, que é do Senhor, obviamente, você vai ser de fato uma árvore estrondosa, florida, Frutífera. frutífera, né? É, Muito melhor do que um galho seco, obviamente. Então, sempre estando no Senhor. daquilo que nos alimenta é o daquilo que vai nos fazer percorrer um caminho bom ou não. E aquilo que você se alimenta também, o que você tem, o que você está se nutrindo, você vai oferecer, né? Vai Daquilo que você oferecer tem, se daquilo que você oferece. tem. Por isso que eu sempre tô lá. Gente, jejum. Gente, ore. Gente, lê a Bíblia. Porque, cara, vai ser isso que vai te fazer estar bem, estar feliz, estar tendo direção do Espírito Santo. A estar. É por isso que sempre lá quando a gente tem discipulado com voluntário, o Renan entra com a teoria, gente, a prática. Porque eu vivo isso aqui, gente, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui Deus falou comigo, isso aqui Deus direcionou hoje, isso aqui Deus me trouxe hoje. Porque quando você jejua, você fica sensível ao Espírito Santo. Então você vai fazer coisas, o Espírito Santo vai te
dá o alerta, pode fazer isso aqui, não dá para fazer, vai por aqui, não vai por aqui. A palavra de Deus, se eu ler todos os dias, se eu pegar a palavra hoje para ler, ela vai me dar direção para o meu dia. Se eu não li, como que eu vou ter direção para aquele dia? Se eu não jejuar, como que eu vou sacrificar a minha carne? Minha carne vai estar gritando. A Carol, a sanguínea, vai ser a que vai explodir com as pessoas, vai ser a que não vai ter paciência com as pessoas, é a que vai falar e depois vai pensar o que falou. Então eu tenho que sacrificar a minha carne. Como que eu vou sacrificar a minha carne? Jejuando. Isso aí. Meu corpo não é disso aqui. Eu preciso estar sensível à voz do Senhor. Amém. E é onde isso vai ser trabalhado no meu temperamento, minha personalidade, e assim eu vou mudando. E oração é meu relacionamento com Deus. Amém. Eu não posso deixar de ter esse relacionamento com aquele que me dá direções para todos os dias. Amém. É isso aí. E aí vamos, lógico, né? Tendo uma igreja abençoada, frutífera, uma igreja que recebe as informações, tanto da tua parte como da parte do Renan, as instruções, porque vocês estão buscando de fato no Senhor e automaticamente as pessoas vão receber palavras de Deus, orações, ministrações do Senhor, e a igreja, só a igreja ali, os irmãos, as pessoas que estão ali vão ser beneficiadas, né? Porque de fato, se um pastor, uma pastora, um líder estão ali buscando o Senhor, se enchendo do Espírito ali a cada dia, é isso que eles vão derramar sobre a igreja. Né? Amém, nós cremos. E eu sei da responsabilidade. Eu falo, Deus, né, por tudo que passei, eu não digo mais não. E eu entendo da responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque é um rebanho, são pessoas, são filhos de Deus. Eles precisam ser cuidados e eles precisam ser pastoreados. E nós somos seres humanos, nós Amém. somos passíveis de erro, né? Mas nós estamos com o coração ali, diante do Senhor, pedindo nos corrija, né? Nos conduza, como que é para ser, como que é para fazer. Hoje mesmo meu tempo com Deus, à tarde, foi, Senhor, qual que é os próximos passos? Nós estamos fazendo, o Senhor está validando o que nós estamos fazendo, nos direciona, nos dê as estratégias certas, como nós estamos sendo com pessoas, como que a gente precisa, estamos falhando, Deus nos mostra. A gente Amém. precisa ser transparente com o Senhor. Nós Amém. somos seres humanos passíveis de erros, mas nós estamos totalmente ali dependentes do Senhor e transparente com o Senhor, pedindo a direção e dizendo que nós só estamos aqui, eis-me aqui, né? Faça a sua vontade através da minha vida, como instrumentos do Senhor para esse rebanho que Deus Amém. nos confiou. Amém. Carol, obrigado do papo, tá? Obrigada a você Obrigado pelo convite. ter aceito. Lógico que falar, né, expor, às vezes expor a vida não é muito fácil. Esses dias eu conversei com a Andressa aqui, ela contou da sua vida, abriu ali, a gente brinca, né? Abriu o que tinha que abrir, falou o que tinha que falar, expôs a sua vida particular, o seu temperamento, no seu casamento, enfim. E ela me falou, Fernando, recebi várias pessoas mandando mensagem para mim aqui, que o que eu disse no programa, do bate-papo lá, serviu para a pessoa foi abençoada, edificada. Então, obrigado por ter vindo e falado um pouquinho sobre a tua trajetória na igreja, né, com a vida com o pastor Renan, com os filhos e com esse novo desafio da igreja, né, que já vai para mais de 2 meses. E a pessoa que senta na poltrona, ela tem aí o privilégio de liberar uma palavra e declarar sobre as pessoas que estão assistindo. Eu queria que você fizesse isso agora. Primeiramente, te agradeço pelo convite, né? Você é um amigo nosso, um irmão que tem caminhado com a gente. Sou muito feliz de caminhar com você, aprendo Amém. muito com você. Tenho certeza que esse programa frutificará em muitas vidas. São sementes Amém. que nós lançamos, né? E que o Senhor sabe onde vai cair essa semente. Que Deus continue Amém. te usando e te sendo um canal para Amém. essa geração. Amém. Amém? Agora, para a sua vida, onde você estiver, se você quiser fechar seus olhos, se você não quiser, você fique na liberdade, amém? Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando todos que irão assistir, ouvir, no tempo em que irão ouvir esse tempo que nós estivemos aqui. Senhor, foi tudo aquilo que o Senhor trabalhou na minha vida, aquilo que o Senhor trabalhou dentro de mim, que possa servir como testemunho para outras vidas, que elas possam sentir que é o Teu Espírito Santo falando com cada uma delas, que elas possam sentir que há um direcionamento do Teu Espírito Santo na vida de cada um que está assistindo. Nós, Senhor, como filhos, nós sabemos que nada acontece por acaso,
Se essa pessoa está assistindo esse programa, é porque o Senhor está direcionando a essa pessoa um novo posicionamento, é porque o Senhor está trabalhando no coração dessa pessoa, de que o Senhor pode resgatar as pessoas que não estão passando bem, que estão com depressão, que estão com crise de pânico, que o Senhor, no secreto, que essa pessoa possa encontrar no Senhor a cura para cada uma delas. Jesus, que a pessoa que estiver assistindo, se ela tiver, Senhor, com algum diagnóstico com um filho, ou Jesus, algum diagnóstico na própria vida, que ela possa saber, Senhor, de que o Senhor tem poder para curar, para libertar, e que o Senhor pode nos ajudar com um mecanismo, Jesus, a trazer, Jesus, um fardo leve, não pesado, que a caminhada possa ser mais fácil para essas pessoas. Eu profetizo que na vida dessas pessoas que estão assistindo agora, uma vida abundante e plena no Senhor. E peço que o Senhor continue abençoando esse programa, que são sementes lançadas e que o Senhor, para a glória e honra do Senhor, será frutificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Carol, mais uma vez, obrigado, viu? Deus abençoe você. Amém. Amém. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.